Pense sobre o que significa realmente esse tão falado passaporte sanitário. Os passaportes sanitários, na verdade, são a antessala do sistema de crédito social ao estilo chinês, como já vem ocorrendo na Europa, como já vem ocorrendo na Austrália e em alguns outros países desenvolvidos. E o que significa esse crédito social? O crédito social é o controle total das identidades das pessoas. Através do sistema de crédito social, como já implementado na China, o governo tem acesso integral ao seu perfil de consumo, ao que você gosta de fazer, aonde você vai, como você gasta seu dinheiro, para que atividades ou instituições você dedica o seu dinheiro, o que você comenta nas redes sociais. E tudo isso é reunido em identidades digitais que concentram e vigiam cada passo das suas vidas. Agora, a grande questão é: todos esses atos atribuem pontos negativos ou positivos. Quem define esses pontos é o governo. Se o governo disser que alguma coisa é positiva, então você ganha um ponto positivo. Mas se o governo não gostar daquilo ali, você ganha pontos negativos. Então, se o governo for ateu, por exemplo, você certamente ganhará pontos negativos por ir à igreja ou por doar dinheiro para uma instituição religiosa. E tudo isso fica registrado na sua identidade, no seu crédito social. E o que é que você vai fazer com esse crédito social? Quanto mais pontos positivos você tenha, pontos que o governo te dá, quanto mais pontos positivos você tenha, mais direitos e liberdades você pode usufruir. E quanto mais pontos negativos, infelizmente, mais preso você vai ficar e mais direitos são tirados de você. Por exemplo, você fica impedido de viajar, fica impedido de frequentar determinados lugares, de ir a restaurantes, de ter determinados salários, assumir determinados cargos. Tudo isso baseado nesse sistema de pontuação, e é por isso que ele é chamado de crédito social. Você tem crédito diante da sociedade. Na China, tudo funciona dessa forma. O que o governo disser que é bom, atribui pontos positivos e aí você pode exercer determinados direitos. O que o governo disser que é ruim, o que o governo comunista chinês não gostar, atribui pontos negativos e aí você fica impedido de exercer determinados direitos. Você não pode sequer fugir do país, você não pode nem sair do seu país, você não pode viajar, você não pode receber um empréstimo, você não pode comprar uma casa, você não pode alugar casa em determinados territórios. Entendem como a vida começa a se tornar odiosa por fazer ou não fazer o que o governo pede? E é claro que isso se torna um mecanismo de controle fabuloso, porque com base nessa chantagem, o governo vai criando pressão sobre as pessoas e fazendo elas serem adestradas como cachorrinhos, da maneira que o partidão desejar. O problema do passaporte sanitário é muito maior do que a inoculação de substâncias experimentais pelas quais os próprios fabricantes não se responsabilizam. Não é apenas isso. O problema do passaporte sanitário é a ditadura totalitária que ele inicia. 1984, de George Orwell, está entre nós. A vigília constante sobre as pessoas, através da tecnologia, como descrito ali naquele livro, essa vigilância está sendo instaurada dia após dia, através de mecanismos que alegam ter boas intenções. É a segurança, é a saúde, etc, etc. Aqui no Brasil e também nos Estados Unidos, duas cidades diferentes avisaram que pretendem ou que já estão aumentando os seus sistemas de reconhecimento facial. É a legalização da vigilância ostensiva para a instalação dos futuros sistemas de crédito social.
Passaporte sanitário, reconhecimento facial, etc, etc. Tudo isso é a legalização de um sistema opressivo de vigilância, que antes era realizado na surdina e agora é feito às claras. Pior ainda, essa legalização é trabalhada de maneira a que as pessoas consintam nisso, que elas deem a sua aprovação nisso e que muitas até lutem por isso, em nome de uma boa intenção que é apenas declarada. Basta declarar uma boa intenção e ela se torna realidade. Proteger a saúde, combater o crime, melhorar a segurança pública, etc, etc. E não se pensa objetivamente sobre quais direitos estão sendo perdidos. Onde estão os limites disso aí? Quem vai limitar? Ou, como é bastante dito desde os tempos antigos, quem vigia o vigilante? É preciso ter uma visão mais ampla das coisas para entender isso. É próprio do sistema de crédito social chinês forçar alguém a cometer um ato absurdo para testar até onde vai sua fidelidade ao regime. O foco do nosso trabalho daqui para frente tem que ser esse: evitar a instalação do sistema de crédito social e do estado de vigilância em nossa sociedade. É preciso ter em mente que toda vitória da mentira é momentânea. E como essa mesma mentira é uma vitória ilusória. Nós não podemos nos contentar e nos conformar e consentir que essas coisas aconteçam como se, pelo fato de que elas estão acontecendo diante dos nossos olhos, já seja um fato consumado que eu não posso mais fazer nada para mudar ou eu não posso lutar, pelo menos para tentar evitar em uma escala maior. Eu repito, os passaportes sanitários são apenas o início da implementação de um sistema de crédito social de estilo chinês. E a exigência de expor a opção médica para poder continuar a usufruir de direitos, para poder continuar a trabalhar, para poder continuar a se locomover, tudo isso é apenas o começo da vigilância. É por isso que não se pode aceitar nenhum sistema que pretenda justificar o controle sobre a sua vida e sobre a vida da sua família, especialmente sobre aquilo que é mais íntimo, como a educação dos filhos e a vida religiosa. Não se pode aceitar um sistema que pretende justificar esse controle como condição para que você exerça os seus direitos. Especialmente esses que são direitos naturais, devidos simplesmente pelo fato de sermos homens, seres humanos. Toda resistência a isso depende essencialmente da preparação para resistir. Se você não quiser estudar para compreender os problemas e enxergar além dos adversários, não haverá resistência possível. Estudar e compreender os problemas antes que eles estejam aqui ou quando eles estão apenas começando, isso é o primeiro passo, para o qual parece nós já estamos um pouco atrasados.